Desde que Nico Harrison foi demitido em Dallas, muitos, inclusive eu, presumiram que Anthony Davis seria trocado. Provavelmente antes do prazo final de trocas. Nesta temporada, eles só queriam um rompimento total com toda a saga de Luka e Anthony Davis. Agora que Nico Harrison, o arquiteto da troca, não estava mais lá, fazia sentido tentar trocar Anthony Davis e construir o time em torno de Cooper Flagg. Recentemente recebemos informações sobre o mercado de trocas do Anthony Davis. E todos nós sabemos quais são os possíveis problemas ao trocar pelo Anthony Davis. Se eu fosse o Dallas, tentaria trocar o Anthony Davis por algum valor, já que ele vive machucado, inclusive nesta temporada. Se você troca algo importante por ele e ele não joga, suas chances de obter valor caem muito. Ele ganha mais de 50 milhões de dólares. Esses dois fatores dificultam encontrar valor, principalmente pelo contrato. Parte disso torna difícil realmente montar trocas. Por isso, ouvimos rumores de que o mercado para Anthony Davis não está forte. E também os Mavs podem não estar tão motivados a realmente trocá-lo quanto inicialmente prevíamos. Por dois motivos, ainda querem uma temporada decente. Eles começaram o ano achando que poderiam ser um time de 50 a 55 vitórias, mesmo em uma conferência oeste difícil. Se Anthony Davis estivesse saudável, se Cooper Flagg fosse realmente bom, eles teriam todos esses alas que podem defender e, em teoria, arremessar, e ainda teriam Kyrie potencialmente voltando mais tarde no ano. Então faz sentido que eles não queiram simplesmente desistir disso imediatamente só porque Davis se machucou. O outro motivo pelo qual eles gostariam de mantê-lo é porque querem um bom ambiente ao redor de Cooper Flagg e querem construir o time em torno dele. Mas não querem parecer um time que perde de propósito ao redor dele. Se você trocar Davis, ele pensaria, estamos desmontando o elenco? E o futuro de Kyrie? Como fica o futuro de PJ Washington e dos outros caras? Essa decisão é mais complexa do que apenas dizer que não queremos mais Anthony Davis porque Nico Harrison não está aqui. Mas eu acho que, mais do que qualquer coisa, ainda tem algo pairando aqui nos Mavs, onde eles ainda estão presos à troca entre Luka e Anthony Davis. E se eles fossem trocar o Anthony Davis, isso já foi noticiado. Eles não querem simplesmente trocar ele. Para trocar ele, eles não querem apenas se livrar do contrato. Eles querem obter valor com ele, querem conseguir algo em troca porque abriram mão de muita coisa para conseguir o Anthony Davis. Eles ainda não conseguem simplesmente se desvincular, ainda não conseguem se separar do desastre. Essa foi a troca do Luka. E sinceramente, trocariam Anthony Davis só por alguns contratos seria vergonhoso. Uma escolha de primeira rodada tardia, logo após trocar Luka Doncic para obtê-lo. Tudo isso sugere que talvez não seja tão provável quanto muitos, inclusive eu, pensavam que o Davis seja negociado pelo Dallas nesta janela de transferências. No entanto, há alguns times, 2 times especificamente, que surgiram como possíveis candidatos no topo da chamada disputa por Anthony Davis. Se os Mavs quiserem negociá-lo, o Atlanta Hawks é o principal interessado, já que sempre participa dessas trocas de estrelas. Eles já foram mencionados como um possível destino para Giannis, para Lowry, e provavelmente Anthony Davis também se encaixa nessa equação. O Hawks teve uma temporada instável, com Trae Young alternando entre jogar e ficar fora. Às vezes jogam melhor sem ele, outras o ataque trava sem ele. Jalen Johnson, na minha opinião, já se firmou como o pilar da franquia para o futuro. Eles têm várias peças interessantes para trocar, como Zachary Ricochet, ex-primeira escolha geral, e essa possível escolha top 5 dos Pelicans. Nenhum deles deve ser incluído em uma troca por Anthony Davis. Isso mostra o envolvimento deles em tentar melhorar o time. Dependendo do estado do time quando Trae Young voltar e se ele não for trocado, não descarto que Atlanta se convença de que uma troca por Anthony Davis pode melhorar significativamente o time. Eles talvez fossem mais candidatos ao topo da Conferência Leste do que parecem ser agora. Então, claro, naturalmente faz sentido que existam rumores de que eles talvez estejam considerando a ideia de uma troca por Anthony Davis. Agora, esse problema será enfrentado por muitos outros times também. O desafio é igualar o salário de mais de 50 milhões de dólares do Anthony Davis. Sem desmontar todo o seu time ou abrir mão de peças realmente importantes da sua equipe, não só tirando jogadores da rotação, mas quem realmente faz diferença. Ao analisar o elenco de Atlanta, Kristaps Porzingis precisaria ser incluído na troca. Você melhoraria essa posição tirando o KP e trocando por Dallas, onde seria só um contrato expirante para eles? Porque, até o momento dessa gravação, o KP está lidando de novo com aquele problema de doença misteriosa, então ele simplesmente não está jogando. Isso não agregaria valor para Dallas, exceto pelo contrato. Assim seria possível reunir alguns desses jogadores de rotação. Talvez uma escolha de primeira rodada. Eu realmente não entendo o que exatamente Atlanta estaria disposto a oferecer em troca de Anthony Davis que os Mavs realmente iriam querer.
Sério, o único argumento aqui é a falta de tempo de jogo. A ausência de Anthony Davis não afeta tanto Atlanta, já que KP também não está jogando. Se algum time arriscar que Anthony Davis fique saudável, provavelmente seriam os Hawks, porque o jogador que seria trocado também não está jogando. É difícil encontrar uma troca real que Atlanta faria e Dallas aceitaria devido à desconexão com Dallas, achando que Anthony Davis ainda tem alto valor, enquanto outros times discordam. Outro time que considero bem mais interessante no possível mercado por Anthony Davis é o Toronto Raptors, porque eles claramente têm uma chance de fazer algo este ano se conseguirem melhorar em certas posições do elenco. Eles têm esse núcleo de jogadores que às vezes joga bem junto, outras vezes não. Scottie Barnes, Brandon Ingram, R.J. Barrett, Emmanuel Quickley e Jacob Poeltl. Acredito que, entre os 5 jogadores, eles gostariam mesmo de melhorar a posição do lendário Raptor Jacob Poeltl. Então, em teoria, eles poderiam trocá-lo por Anthony Davis. E você simplesmente melhora essa posição do Poeltl e, de repente, isso pode, potencialmente, se o Davis estiver saudável, te levar um pouco mais alto. No leste, o problema é que não dá pra trocar Jacob Poeltl, pois Anthony Davis recebe mais de 50 milhões de dólares. Você tem que colocar algum outro valor pra chegar lá, o que significa que um dos outros 4 caras vai ter que ser trocado. Pra mim, o nome que faz sentido pra ambos é Emmanuel Quickley, e eles precisariam entender o impacto disso na rotação do backcourt. Obviamente, isso faz com que eles dependam ainda mais de alguém como R.J. Barrett. Como nos outros cenários de troca do Anthony Davis que debatemos, isso dependeria dele. Estar saudável, pois você troca 2 titulares por alguém que talvez nem esteja saudável. Mas em qual universo teórico? Eles colocam Jamal Shead e outros no perímetro, melhorando a posição 5 com Anthony Davis. Acredito que os Raptors ao menos pensariam nisso, pois certamente gostam do Emmanuel Quickley. É um contrato longo e talvez não estejam tão animados com essa pessoa pro núcleo a longo prazo. Se isso aumentar as chances deles brigarem pelo topo do leste este ano, talvez considerem. Se houver interesse em Anthony Davis, eles devem considerar independentemente do que aconteça. Eles têm que estar considerando trocar vários desses caras do núcleo, porque simplesmente não têm salários suficientes para fazer a troca funcionar. Caso contrário, por outro lado, para Dallas, não tenho certeza se eles fariam essa troca em troca do Anthony Davis. Primeiro, isso só lhes daria outro pivô. Como Derek Lively está ou provavelmente ficará fora da temporada devido ao antigo problema no pé, tem o Daniel Gafford que podem tentar negociar. Mas com mais de 30 anos, Jacob Poeltl realmente não faz tanta diferença para Dallas em troca do Anthony Davis. E rapidamente, embora eu ache que há algum potencial ali, ele ainda é jovem, talvez possa evoluir junto com o Cooper Flagg. Eles certamente precisam de ajuda no perímetro. Eu não sei se ele é o tipo de armador que eles gostariam. Quando Kyrie voltar, se não for trocado, ele e o outro formarão uma dupla interessante no perímetro. Se você analisar os times citados em rumores e negociações reais, isso seria possível e poderia acontecer para Toronto. E dado todos esses rumores com Hawks e Raptors envolvidos e vários outros times realmente não estando envolvidos, o mercado geral não está muito forte por todos os motivos que já discutimos. Faz sentido o Anthony Davis ser trocado até o fim da janela? Acho que sim, realmente acredito nisso. Ainda me surpreenderia se Anthony Davis permanecer no Dallas Mavericks após a janela de transferências. E isso exigiria que outros times se envolvessem aqui, os Warriors talvez sondando um time como o Suns, o Pistons. Vários times teriam que se envolver pelo menos parcialmente para criar um mercado maior para Davis. Então talvez alguns desses outros times, como Hawks, Raptors e outros, teriam que aumentar suas ofertas. Porque agora, se não existe tanto mercado assim e você é o Hawks ou o Raptors, realmente não há motivação para aumentar sua oferta. E nesse ponto, como dissemos antes, Dallas não quer simplesmente trocá-lo só para se livrar dele. Eles querem receber algum nível de valor em troca de Anthony Davis. Então, para mim, acho que esse seria o meu palpite. O que vai acontecer é que, à medida que nos aproximamos do prazo final de trocas, eu imagino que os Mavs vão continuar perdendo. E eles vão perceber, sabe de uma coisa? Precisamos seguir em frente e nos afastar desse cara. Assim teremos menos distrações e podemos focar o time no Cooper Flagg. Podemos achar alguém mais confiável para o garrafão que jogue mais e seguir com essa opção. Com o prazo final chegando, a situação de Giannis deve se resolver. Ou ele é trocado, ou fica claro que seguirá em Milwaukee. A questão do Lowry e do Markkanen se acalma. Seja qual for o caso, de repente Anthony Davis vira o cara da janela de trocas. Entre esses outros times, destaco o Warriors como muito interessante. Começam a ficar um pouco mais desesperados em talvez tentar o Anthony Davis, e aí ele é trocado na janela de transferências. É isso que eu acho que está acontecendo agora, só juntando os pontos de todos esses rumores, mas definitivamente é uma situação de troca muito interessante agora em torno do Anthony Davis.